Olá, hoje é dia 8 de agosto de 2024 e neste vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre o transtorno e sobre outras questões psicológicas que podem necessitar de tratamento. E um pouquinho como se desenvolve o transtorno, o que ele causa de prejuízos, né? Ou os problemas emocionais em geral e no que a terapia vai ajudar. Então, no vídeo anterior, nós falamos nós conceituamos o transtorno mental, né? Como um quadro psicopatológico que acomete a pessoa. Em geral, ele vem desde a infância por causa de condições nocivas da família, dos relacionamentos familiares na infância, na sua criação, né, na sua família de criação. E ele vai se desenvolvendo, né, a pessoa vai adoecendo. Então, geralmente, ele aparece na idade adulta, um transtorno. E ele pode ser mais ou menos grave, o que depende de muitas, né? Tanto de condições genéticas, biológicas, psicossociais. Então, pode se tornar da força do ego da pessoa, né? O ego mais fraco, ele vai adoecer com mais facilidade. O ego mais fraco pode ser por causa de ter sofrido traumas muito grandes na infância, por exemplo, como abuso sexual, né? De alguma pessoa da família que era cara, né? Que deveria amar e abusou. Então, dependendo do que a criança passa na infância, ela pode desenvolver um transtorno mais ou menos grave. No caso de transtornos, a pessoa precisa procurar tratamento, porque pode ficar tão grave que ela vai para o nível de psicose, né, de perda da realidade, de surto. Tem várias ameaças, né? O perigo do suicídio. Então, precisa se tratar. E o tratamento, como a gente falou no outro vídeo, é psiquiatra, né, medicamentoso, e psicólogo, que vai trabalhar as questões vividas na infância, né? Agora, o transtorno é a doença instalada, um quadro psicopatológico. Nem sempre a pessoa procura uma terapia porque ela tem um transtorno instalado. Então, existem outras questões que levam a pessoa a procurar terapia. Quando ela começa a ter, por exemplo, dificuldades no trabalho, né? Dificuldades para lidar com as questões da vida dela ou nos relacionamentos. Então, ela pode e deve procurar uma terapia. O que acontece, né? Falando um pouco de desenvolvimento. A psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a amadurecer emocionalmente, ou no amadurecimento emocional. Porque envelhecer, a gente vai envelhecer. Amadurecer é uma decisão da vontade. Então, a nossa vivência da infância numa família
desestruturada ou disfuncional, vai causar um atraso no desenvolvimento, no amadurecimento, desenvolvimento emocional, psicológico. Então, um atraso no amadurecimento, que é o que eu já abordei em outro vídeo anterior. Quando eu falei da saúde mental, um dos aspectos de saúde mental é o amadurecimento relativo à idade, né? Proporcional à idade da pessoa. Então, um dos objetivos da terapia é esse. Mas vai ajudar também, né? Conforme a pessoa vai resolvendo as questões dela, ela vai ter uma outra visão, uma visão menos distorcida da realidade, porque enquanto ela está doente, enquanto ela está imersa nos seus problemas subjetivos, a visão que ela tem, a percepção que ela tem da realidade fica distorcida justamente por causa das questões subjetivas que influenciam. Então, conforme ela vai fazendo o tratamento, ela vai podendo ter uma outra visão da realidade, porque o tratamento psicológico vai ajudar a pessoa a começar a olhar para a história de vida dela com o olhar de hoje. Então, existe uma frase do Michel Foucault, se não me engano é dele, que ele fala assim: a verdadeira viagem de descoberta não é conhecer novas paisagens, mas é ter novos olhos. Então, a história de vida de uma pessoa não vai mudar, mas a maneira como ela vai olhar para essa história vai mudar. A maneira como ela vai trabalhar todas as questões, toda a história de vida dela, os sofrimentos que ela passou, vai trazer uma abertura de visão. Ela vai ter novos olhos para a história dela e vai ter mais possibilidade de enxergar a realidade com mais clareza, para poder tomar melhores decisões. Além disso, existe uma perda de energia, né? A energia fica concentrada em você, quando a gente está doente, em reprimir algumas lembranças dolorosas, alguns sentimentos que a gente não aceita, né? E na medida que você vai tratando e que você vai conseguindo elaborar umas questões, compreender e perdoar, né? A energia que você usava para reprimir algumas coisas vai ficar liberada para você usar produtivamente. Por isso que na saúde mental a pessoa é mais produtiva, né? Então eu queria trazer um pouquinho mais dessas questões, né? Que fazem parte também do nosso dia a dia de clínica. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar desenvolvendo este tema e mais outros referentes a transtornos específicos que eu gostaria de trazer aqui, principalmente os que a gente vê mais comumente na clínica hoje em dia, né? Então, até a próxima.